hoje juntos, ela se encontra em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler até o 10, irmãos. Gálatas 5, até o verso 10. Eu vou ler o primeiro, os irmãos ler os outros. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Porém, bem que vos impediu para que não obedeceis à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento ferveta toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Amém. Só até aqui. Irmãos, essa palavra é a instrução que o Senhor deixou para Paulo. E nós vamos meditar o que ele está tentando passar para nós. Aqui, na verdade, quando a gente vai estudar esses versos, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo estava admoestando, orientando os irmãos devido aos falsos mestres que tinha naquela época. Desde aquela época já existia, assim como hoje também, a maioria são falsos mestres, são pessoas que estão ali, que não foram colocados por Deus. E aqui ele estava orientando como é que nós vamos andar com Deus, como é que nós vamos estar firmes com o nosso Deus dia a dia, com o Espírito Santo. Essa mensagem por tema, andando com Deus. Porque servir a Deus não é somente vir para a igreja, servir a Deus é andar com Ele, estar com Ele, falar com Ele. É você saber que tem alguém caminhando do seu lado, que você não está sozinho, saber que tem alguém que está te protegendo. Assim como foi cantado nesses louvores, nós temos a certeza que se nós cairmos, Ele vai nos levantar. E aqui nesse início ele fala o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Acredito que todos nós aqui já aceitamos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. E aqui, Paulo ele está falando o seguinte, que você esteja livre, liberto do pecado, liberto ali de tudo aquilo que te afasta de nosso Deus, mas que você não use a sua liberdade para a libertinagem. O que é isso? É você usar a liberdade que você tem para com Deus para fazer coisas que Deus não aprova. É para quando você sair dessa casa, você falar, ninguém está me vendo, o pastor não está me vendo, ninguém no ministério está me vendo, então eu vou fazer o que eu quiser, porque a vida é minha. E muitos até dizem, eu tenho livre-arbítrio, então eu faço o que eu achar melhor. E aqui Paulo está nos dizendo que temos a liberdade em Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos deixa a liberdade de nós ali termos um tempo com a nossa família, sempre servindo a Deus, mas assim, fazer coisas que não vão escandalizar nem a nós mesmos, obras da carne, e nem aos nossos irmãos. E aqui ele está falando sobre isso. No verso 2, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixasse circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E eu de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei.
Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça que tendes caído. O que esses versos querem dizer? Muitas igrejas por aí que nós vemos, eles falam que você tem que andar ainda debaixo da lei, debaixo de dogmas que a igreja criou, e que se você não andar dentro daquilo que eles criaram, você está debaixo do pecado, que você não vai para o inferno, que você vai para o inferno. Aqui ele está nos orientando sobre isso, porque devido à lei de Moisés, todos esses meninos tinham que se circuncidar. E aqui Paulo estava nos orientando que isso de nada valia. Que na verdade o que vale é você crer, acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e cumprir toda a palavra que Deus nos instruiu. Então, muitas igrejas por aí, se você usa uma calça comprida, você vai para o inferno. Se você usa maquiagem, você é Jezabel, você vai para o inferno. Brinco, relógio, nem pensar. Pulseira, anel, nem pensar. Cortar o cabelo, muito menos. Então, aqui, quando a gente vai estudando a palavra do Senhor, a gente vai vendo que isso não passa de crenças que nós respeitamos. Porém, eu não posso criar uma doutrina sobre isso. Posso ali me ousar a dizer que o nosso ministério, o Brasil para Cristo, é um dos melhores, assim, não tenho o que dizer, dentro da palavra. É um ministério que preza pela palavra do Senhor, é um ministério que não tem costume, é um ministério que apenas segue o que está dentro da palavra. Tanto para mulheres quanto para homens, o que está dentro da palavra. O que é costume histórico, nós respeitamos, mas não se cabe para o dia de hoje. Então eu não posso deixar de saudar uma irmã porque a irmã está usando uma calça. Eu não posso deixar de saudar um irmão porque ele está usando uma bermuda. Isso não existe. Nós temos que respeitar. Então por isso que quando a pessoa participa desses locais, elas devem respeitar, é claro, as regras. Mas isso não lhes dá o direito de dizer que você que não participa daquela igreja, você está em pecado. Então não aceite esse tipo de procedimento, porque assim o nosso ministério aceita. E o que é principal? A palavra de Deus nos orienta. Porque nós não devemos participar de um local que está criando coisas e mais coisas que estão fora da palavra do Senhor. E aqui Paulo estava dizendo isso, que nós não devemos se apegar em certas coisas que tinha ali na época de Moisés, e sim se apegar à cruz de Jesus Cristo. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que nos impede de seguir a verdade? O que eu acabei de conversar aqui com os irmãos, aqui de mostrar para os irmãos. Porque muitas das vezes nós somos humilhados, né? As pessoas acham que eu não tenho que louvar, que eu não tenho direito de louvar, porque a pessoa se veste de uma determinada maneira. Quem vai aceitar o louvor? Será que é eles ou será que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Olha, isso é muito profundo, então não podemos aceitar qualquer tipo de ensino, não podemos engolir coisas que não provêm do Senhor. Porque dizem que no 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui é muito importante, irmãos. Muitas das vezes nós orientamos com pregadores, porque se você participa de um ministério, você fica naquele ministério. Mas quando vem pregadores, você está recebendo um tipo de alimentação que você não sabe se realmente provém do Senhor. Então muitas vezes nós falamos, mas alguém não gosta, alguém fecha a cara. Mas temos que ver de onde vem aquele alimento. Porque para subir aqui e ministrar a palavra do Senhor, nós não podemos fazer o contrário lá fora. É uma responsabilidade muito grande perante a Deus. Não é apenas palavra jogada ao vento, é vida diária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é eu chegar e falar para alguém aqui, ó, você faça assim ou faça assado, e chegar lá fora e fazer o contrário. Por isso que a palavra fala que temos que ser o sal, temos que ser a diferença aonde nós colocamos a planta do nosso pé.
Verso 10: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda por circuncisão, pois eu sou, perseguido. Logo, o escândalo da cruz será aniquilado. Então, reforçando aqui, a cruz deve ser o centro das nossas vidas. Temos que adorar o Senhor tão somente pelo sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas. E não seguindo, no meu ministério é assim, essa. É por isso, irmãos, que muitas das vezes temos que tomar muito cuidado. Quando você vai para lá, vai para cá, tem pessoas que adoram ficar pulando de galho em galho, temos que tomar muito cuidado. Porque aqui nós temos o maior zelo com a palavra do Senhor. E de repente você vai a outro local com pessoas que não têm zelo nenhum com a palavra do Senhor, não estuda a palavra do Senhor, não lê, não ora, simplesmente se importam apenas com gritos, né? Que essa que é a verdade, grito e mais grito, e não se preocupam com a verdade da palavra. Porque no momento em que você sentar em um banco de uma igreja, que você só vai ficar ali ouvindo o meninice, irmãos, eu não sei, isso pra mim é uma falta de respeito. Isso pra mim é você, assim, subestimar a inteligência daquela pessoa. Uma pessoa que sobe aqui pra falar da palavra do Senhor, uma pessoa que não tem a vida com Deus, uma pessoa que já se casou umas 15 vezes, pessoas que não têm compromisso com os filhos nem com as filhas, pessoas que têm a vida impura, pessoas que, se você for pesquisar, não em caráter de tomar conta da vida dos outros, não. Mas quem trabalha em banco, quem trabalha com algum certo tipo de emprego, você precisa estar pesquisando certas coisas. Você vê que a maioria dos cristãos não tem a vida limpa diante nem da lei, que dirá diante do Senhor. Então Deus, Ele chama eu e você para essa reflexão nessa noite. Servir a Deus para adquirir a autoridade do Senhor, você tem que seguir à risca o que Deus está mandando. Porque sabe o que acontece? Qual é o risco de você abdicar de um monte de coisa a sua vida inteira? E chegar naquele dia, o mestre olhar para os seus olhos e falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso. Agora, se você quer ouvir isso, aí é uma decisão entre você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Então Deus, Ele nos mostra, diante dos seus profetas, qual é o passo a passo que nós temos que seguir. Não é qualquer coisa que as pessoas vão falar que nós vamos acreditar. Nós temos que filtrar, nós temos que buscar dentro da palavra do Senhor. Temos que ali estudar diversas vertentes, porque a Bíblia, ela é ampla. Ela tem vários significados que nós temos que estudar. Irmãos, não tem como uma pessoa subir aqui no púlpito do Senhor e ficar brincando com a nossa cara. Não tem como, eu não sei porque Deus está orientando a falar isso, mas é coisa inadmissível você aceitar uma pessoa fazer uma afirmação que nem uma criança de 3 anos não faz. Acreditar em coisas que Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus não vai colocar dinheiro na sua conta do nada se você ficar dormindo até 11h30 da manhã. Isso é um absurdo, isso a gente não pode aceitar. E muito mais, você sair do seu local para estar se alimentando de coisas que não provém do Senhor. Mas Deus nos deixou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, nós temos o direito de ir e vir. Mas antes disso, Ele orienta. É assim, 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 assim. E é isso que o Senhor está falando aqui nesta noite. 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Isso acontece muito. Muitas das vezes as pessoas estão na casa de Deus, mas estão se devorando umas às outras. Irmãos, isso é muito sério. Apenas religiosos baratos, não é assim? Estamos ali só por estar, participando só por participar e fazendo tudo ali que tem que fazer, mas não queremos seguir o que Deus está mandando. Por quê? Porque é difícil.
porque é dolorido seguir realmente o que Deus está mandando. Mas amar o próximo é se colocar no lugar do próximo. É saber que muitas das vezes as pessoas vão fazer as coisas que não nos agradam, mas deixar de ser o centro das atenções. Às vezes a pessoa está num dia mal, às vezes a pessoa está cheia de problema na casa dela. Aí você já joga tudo pra você. Não, mas é por causa de mim. Estão fazendo isso por causa de mim. Não, irmãos, aprenda a deixar a vida nas mãos do Senhor. Não ficar aqui, ó, a palavra está dizendo, devorais uns aos outros. O que é devorais? É logo quando você se lança naquela ira. Você fala assim, não, eu vou ter que tirar satisfação. Eu vou lá, eu vou fazer acontecer. Não, irmãos. Aprenda a deixar na mão do Senhor. Aqui no verso 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é andar no espírito, irmão? É seguir a orientação do espírito. É andar em outra dimensão. E se eu te falar que é possível andar no espírito. É possível. Para você andar no espírito, você tem que estar orando, você tem que orar quando você se levantar, quando você for dormir, nem que seja uma oração de 5 minutos. Você tem que agradecer a Deus. Fala, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha família. Você tem que agradecer a Deus. Nem que seja em pensamento, irmãos. Porque Deus já falou comigo ainda quando eu estava em pensamentos. Ele já falou coisas que eu estava pensando. Eu nem cheguei a falar. Então imagina. Deus está conosco a todo momento. Somos nós que naquele dia tão cheio de afazeres não queremos tirar 10 minutos para falar com Deus. Achamos muito. Achamos que estamos perdendo tempo. E aí damos lugar para as consciências da carne, que é o quê? Fazer só o que a carne gosta. O que a carne gosta? É só assistir um filme, é só passear, é desobedecer à voz de Deus, é não respeitar os líderes, é não fazer o que eu quiser. É fazer literalmente o que você quiser, porque nós somos carne, nós estamos no mundo ainda. Nós não fomos para o céu. Então, diretamente, tudo que vier na nossa mão vai ser carne. A decisão hoje é sua, deixar o Espírito falar mais alto na sua vida. Vamos viver na liberdade de Cristo e viver pela fé. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Agora você tem que ter um projeto, colocar aquele projeto em ação, se projetar você mesmo e colocar em ação. Mas tendo fé no grande eu sou. Colocando Deus na frente. Porque se Deus estiver na frente dos seus projetos, a chance de dar tudo certo é 100%. Agora, se não der certo, fique tranquilo, porque não era a vontade do Senhor. Sabendo que Ele já está lá na frente, Ele está vendo tudo o que vai acontecer. Então, se Ele não permitiu que acontecesse, é porque não era acontecer. Aí você vai fazer o quê? Agradecer ao Senhor. E assim, mais uma vez, andar em espírito e em verdade. Isso aqui que eu estou falando para os irmãos é uma responsabilidade espiritual. Responsabilidade, irmãos, é algo que não queremos ter. Não queremos. Queremos apenas fazer aquilo que apraz a nossa carne, a nossa alma. Esquecendo do espírito, que é alimentado através da palavra do Senhor, através da oração, através dos louvores. Não queremos só louvar na igreja, queremos só orar quando estamos na igreja. Não, temos que estar em conexão com o Espírito Santo de Deus todos os dias. E ter responsabilidade de que se Ele me chamar hoje, se Ele chamar você hoje, o que é que você vai dizer para Ele? Porque, irmãos, depois que está no caixão, todo mundo chora. Todo mundo reflete. Todo mundo ali fica despencando a madrugada inteira, é choro para cá e choro para lá. Mas quando escuta uma palavra dessa, todo mundo quer virar a cara para o Senhor. Todo mundo quer dizer, ai, que conversa. Ninguém quer parar para refletir no que é que o Senhor Jesus Cristo está falando com a sua igreja. Ele chama a nossa atenção para uma responsabilidade. Porque aquele está sentado à direita de Deus. Ele está me observando, Ele está te observando. Em tudo aquilo que você fala, em todos os seus trejeitos, todos os seus movimentos, Ele está olhando, Ele está observando. E não sou eu que estou te observando. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém.
mas temos uma responsabilidade com o que Deus nos colocou em nossas mãos. Então eu jamais vou subir aqui e falar que algo está certo, sendo que a palavra de Deus, que é o nosso manual, diz que está errado. Por quê? Vamos prestar contas a Ele um dia. E aí não tem para onde correr. E aí o Senhor vai perguntar: por que não foi falado o que estava dentro da minha palavra? O porquê que pregadores sobem aqui nesse púlpito e não conseguem ler o versículo, entrar naquele versículo, meditar naquele versículo que o Senhor deixou escrito há milhões de anos atrás. Nós vamos morrer, vai ficar os nossos filhos, e essa palavra vai continuar. Entenda isso, essa palavra vai continuar. Então falsos mestres estão vindo, falsos profetas estão vindo para te enganar, para me enganar. A palavra do Senhor fala que Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz. Então preste atenção nisso. O diabo, ele pode te enganar, ele pode te seduzir, você fala: não, mas foi Deus que estava falando. Nossa, eu tenho certeza que foi Deus. Primeira coisa para você saber se Deus está falando ou não, vê se está na palavra. Se está na palavra, já é a primeira revelação, já tenha certeza que Deus está falando. Se não está na palavra, duvide, pesquise. Não aceite qualquer alimentação. Não aceite, só se alimente da palavra do Senhor. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, que eu acabei de falar. Estamos debaixo da palavra do Senhor e não lei criadas por homens. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são. E eu vou só meditar nessas obras e nós vamos parar por aqui por conta do horário. As obras da carne são, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Aqui já está bem descrito, né, irmãos? Chegar em casa, os irmãos pegam esse versículo 20, versículo 21 e o 22 e vai meditando. Vai meditando, porque isso aqui é muito, irmãos, isso aqui é forte demais. Não é lícito falar, mas nós temos que falar para testemunhar o povo de Deus. Eu já conheci pessoas que estavam diante da obra, dizendo que estão fazendo a obra, estavam em tudo isso daqui, ó: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, prostituição, lá na igreja. Tava lá. Depois que a máscara caiu, todo mundo: oh! Mas o que acontece? Quem tem discernimento de Deus sabe que tudo é diabo, sabe que tudo é que é o diabo trabalhando. Tá com inveja, diabo, tá com idolatria, diabo. Você tá dando lugar para ele. Prostituição é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de seguir isso daqui. Então o que é preferível? Ser religioso. É preferível seguir uma religião, mas não vou fazer isso daqui não, mas é tão bom pecar, fazer isso aqui, ó. É muito bom. Ir a peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio. Não, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nova criatura nós somos. Entregamos a vida para Deus e Ele nos transforma. Seja algo pequeno que seja, Ele vai transformando a ponto de que você nem se lembra mais do seu passado. Então vamos nos entregar ao Senhor, porque hoje Ele está fixando essa palavra nesses versos, sobre as coisas erradas que poderemos porventura fazer ou estamos fazendo, que não iremos para o céu se nós estivermos fazendo. Ah, mas eu cantei. Ah, mas eu participei da igreja. Não, mas eu estava com a farda no dia do grupo. Não, mas eu fiz tudo isso. Não, mas eu ajudei o irmão, ajudei o mendigo. Não, mas eu fiz... Se estiver fazendo alguma dessas coisas, estiver dentro da iniquidade, que é o pecado que você faz paulatinamente todos os dias e já nem se importa mais.
Se vocês tiverem um desses pecados, não iremos entrar no céu. E tudo será em vão. Então, Deus ele nos chama para essa reflexão. Seguir a palavra do Senhor verdadeiramente e peça que se nós estivermos em algum desses erros, o Senhor pode nos libertar. Porque ninguém tem o direito de apontar o erro do outro. Ninguém tem o direito de julgar. Nós temos o direito de admoestar uns aos outros. Então nós vamos nos ajudarmos uns aos outros. É que nem está falando aqui nos próximos versos. Não vamos nos irritar uns aos outros, invejar uns aos outros. Só você continua lendo. Vamos viver em espírito e andemos em espírito. E se você estiver precisando de ajuda, irmãos, vamos pedir que todos vamos nos ajudar. Nenhum vamos nos julgar. Nós apenas vamos orar e o Senhor vai bradar na sua vida. Só que se livre do pecado. Se limpe, porque se Deus chamar o seu nome, irmão, se Deus chamar o seu nome e você estiver dentro de qualquer uma dessas coisas aqui, não entraremos, está bem claro aqui, não entraremos no reino dos céus. Então, vamos nos limpar diante do Senhor, vamos cumprir a palavra que o Senhor deixou. Porque ser crente é isso aqui, irmãos. Ser crente é isso aqui, acreditar em Jesus Cristo e cumprir tudo aquilo que Ele deixou. Assim nós vamos ser chamados de filhos e filhas do Todo-Poderoso. E naquele dia Satanás vai ser envergonhado mais uma vez. E nós iremos subir com o Mestre. E vamos louvar Santo, Santo, Santo para toda a eternidade. Então, irmãos, creia nessa palavra, medita nessa palavra rema revelada do Senhor. Medita em Gálatas 5, 6, que o Senhor vai falar cada vez mais melhor em nossos corações. Amém? E assim eu já agradeço esta rica oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Amados, só para dar título de informação, sábado nós vamos para a sede. Eu vou falar por uma coisa, e também outra coisa, mas se você quer ir para a sede, não tem como ir, procura a gente, você vai, se você quiser ir, e tem um jeito de ir, você vai, tá bom? Aí sabe lá o culto vai ser às 18 horas, você chega um pouco mais cedo lá para a sede. Não vou dizer que está lotado, né? Porque está lotado e lá não está. Mas quando é festa assim, sempre tem bastante gente lá. O culto lá vai ser 18h30, vai chegar às 18 horas, 18h20, chega um pouquinho mais cedo, tá bom? Que vai ser festa. Aí chegando um pouquinho mais cedo, você pegar o seu Brasil. Domingo, culto da família, nós estaremos aqui. Domingo vai ter reunião de obreiro em Jupitiba. Vou ter que ir para lá.